E o assunto do momento é o debate que aconteceu ontem entre Ciro e Gregório do Vivier. Debate não, é até generoso chamar aquilo ali de debate, não sei nem que troço foi aquilo. Perdi meu tempo assistindo, mas já que eu perdi meu tempo, vou gravar um vídeo também para estar no canal. Enfim, a maior parte do tempo não teve debate de ideias, ficou só naquela de você disse isso, eu não disse, você mentiu, não é mentira não, eu posso provar e não sei o que, e Ciro em vários momentos nem deixava Gregório falar direito. Isso foi a maior parte do debate, foi isso aí. Mas eu quero fazer algumas observações em relação a tudo que se comenta sobre a candidatura de Ciro, a estratégia dele, o cenário político das eleições, enfim. Muita gente falando que foi um erro de Ciro ter desafiado um comediante para um debate. Eu não acho que esse foi o erro, porque está falando de Gregório do Vivier, então, né, até pela polêmica que gerou por conta do Greg News, óbvio que iria ter muitas visualizações esse debate, então acho que politicamente poderia ter sido interessante para Ciro se ele tivesse utilizado bem esse debate. Mas para utilizar bem esse debate, o react que ele fez antes deveria ter sido bom também, né? Que não foi. Então o Ciro, ele tem, assim, uma pessoa de boas ideias, tem um projeto de desenvolvimento para o país, mas é uma pessoa que não tem nenhuma habilidade para a política, infelizmente. Eu tinha esperança que ele melhorasse, mas não vem melhorando, né? Assim, vem marcando passo nesse aspecto aí. Ele tem a incrível capacidade de se colocar em situações difíceis assim, do nada. Como foi a situação dele acusar o Gregório de racismo, na piada que ele fez com a religião lá. Então ele faz isso o tempo inteiro, sempre se colocando em situações difíceis. Como o Greg News teve uma informação falsa sobre Ciro, ele poderia ter usado essa informação falsa assim, para já começar o debate se sobressaindo, mas ele conseguiu se complicar mesmo numa situação dessa. É incrível a capacidade do Ciro de se complicar. Em relação ao que as pessoas falam sobre a estratégia dele, de buscar os votos dos bolsonaristas arrependidos, essa estratégia vem desde a vitória de Bolsonaro em 2018, né? Porque ele sabia que o governo Bolsonaro ia ser uma tragédia, como está sendo. Então ele já traçou estratégia a partir dali. Olha, vai ter um monte de bolsonarista arrependido e eu vou tentar puxar esse eleitorado. Não tem nenhum problema nessa estratégia. O problema é como ele executa. Já começou errado saindo do Brasil durante o segundo turno, durante o processo ali, o intervalo do primeiro turno para o segundo turno, o que gerou um fato político contra ele. Então, qual foi a necessidade? Qual a necessidade de sair do Brasil? Ele poderia ter ficado aqui e simplesmente não subir no palanque de Haddad. Mas não, teve que sair para gerar um fato político de onde que... Aí você fica imaginando o seguinte: Ciro não tem assessoria, ou tem duas hipóteses. Ele não tem assessoria, ou a segunda hipótese, ele tem assessoria, mas ele não obedece à assessoria. Na verdade, tem uma terceira hipótese também, a assessoria pensar igual a ele. Qual das três aí? Eu não sei. Tem que perguntar a ele. Mas a estratégia em si foi o que restou a Ciro. É só a gente analisar. Vamos pegar a campanha anterior. Lembrem que não teve assim grandes polêmicas envolvendo o nome de Ciro. Nada de grave que ele disse assim, ou alguma frase que decepcionou os eleitores, que afastou boa parte dos seus eleitores e tal. Na campanha anterior, até a vitória de Bolsonaro no primeiro turno, não teve grandes polêmicas envolvendo o nome dele. A partir da vitória de Bolsonaro no primeiro turno, sim. Aí começou a ter, né, a saída dele do país, enfim. Então veja que mesmo não tendo assim grandes polêmicas envolvendo o nome dele, ele perdeu de lavada para Haddad. Para Haddad, não foi para Lula não. Então qual foi a análise de Ciro? Olha, não tem a menor condição de eu conseguir, pelo lado progressista, mais votos do que o PT. Não tem a menor condição.
Então eu vou tentar pegar os votos dos bolsonaristas arrependidos, porque eu sei que o governo desse cara aí vai ser uma tragédia e vai ter muita gente arrependida. Foi a estratégia que ele adotou, porque assim, muito complicada, muito difícil, mas foi o único caminho possível. Então, existe muita hipocrisia quando se fala dos defeitos de Ciro. Ah, por isso que eu não voto nele, tá vendo aí? Ó? Por isso que eu não voto nele, é uma decepção. Olha, mesmo se Ciro fosse um candidato maravilhoso, que não tivesse o problema do destempero dele, das incoerências, deles, né, como eu falei, ele se ficar o tempo inteiro se colocando em situações difíceis, ou seja, dessa falta de habilidade que ele tem para a política, mesmo se não tivesse isso aí, mesmo se ele fosse maravilhoso, ainda assim não haveria espaço para Ciro ganhar uma eleição aqui no Brasil. Porque a parcela dos eleitores brasileiros que votam através de uma análise política é muito pequena. É muito pequena. A grande maioria vota pensando, tendo como referência os estereótipos, a gratidão que tem a certos políticos, enfim, e por aí vai. E quando se fala da comparação entre Ciro e Lula, o Lula é muito mais popular do que Ciro, não tem comparação. Lula foi presidente do Brasil durante 8 anos. É o principal representante do maior partido de esquerda do país. Então, tem muita gente no Brasil que não sabe nem quem é Ciro. Ou sabe, ouviu alguém, ouviu falar, ouviu alguma coisa assim na internet e tal. Basta você pegar a diferença dos resultados de pesquisa espontânea para pesquisa induzida. A diferença da porcentagem de Ciro, uma diferença enorme da pesquisa espontânea para a induzida. Enquanto que para Lula a diferença já é bem menor. Então a popularidade de Lula não tem comparação com a de Ciro. Ciro não tem a menor condição de competir com Lula. E isso não tem nada a ver com competência. Ciro poderia ser o melhor candidato do mundo, não é nem do Brasil, do mundo. Ainda assim ele não teria a menor condição de competir com Lula, porque não se trata de competência. Não se trata de ter plano de governo. A política o que mais vale na política, gente, é marketing. É o marketing político, é o fato de você ser conhecido, a sua marca perante a sociedade, perante os eleitores. A grande maioria esmagadora das pessoas votam por motivos superficiais. Então tem que parar um pouco de hipocrisia, sabe? Ah, por isso que eu não voto em Ciro. Você não votaria de qualquer forma. Quando eu falo você, assim, estou falando de maneira geral, claro, né? Ciro tem vários votos, milhões de votos. Estou falando de maneira geral, assim, da maioria da população, enfim, da maioria das pessoas do campo progressista. Você não votaria de qualquer forma, independente das características de Ciro. Seu voto é de Lula, seu voto é do PT, independente de qualquer outra coisa. Seja sincero consigo mesmo. Sim, e em termos de ideias, em termos de plano de governo, Ciro é infinitamente melhor que Lula. Não tem nem comparação, é uma surra, na verdade. Em termos de ideias, né? Agora, Lula tem muito mais habilidade para a política do que Ciro. Aí, nesse outro aspecto, ele ganha de lavada de Ciro. Agora, você quer ter condições de avaliar a política de maneira mais técnica? De sair da mesmice? Como eu falei no vídeo de divulgação do meu curso. Tem 2 áreas do conhecimento que são fundamentais: economia e direito. E como eu sou economista, eu elaborei um curso de teoria econômica aplicada a políticas do governo. Já fiz a divulgação desse curso, vou colocar aqui o link novamente. E o cupom de desconto é até amanhã, viu, gente? Até o dia 22, o cupom de desconto, que faz com que o preço fique em R$ 27,90. Então é isso. Garanto que se você fizer esse curso, você vai mudar de patamar. Vai passar a ter uma outra visão de mundo e vai passar a avaliar a política de maneira mais técnica. Isso é tudo. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações, compartilha aí bastante esse vídeo.